Olá pessoal, tudo bem? Todos os dias as pessoas têm me perguntado, Dr. Jim, como que funciona a constelação familiar realizada com os bonecos? Um tipo de terapia que fazemos dentro do consultório. A constelação familiar ela é possível de ser realizada em grupos ou individualmente com a ajuda de objetos ou bonecos. Em primeiro lugar, é muito importante a gente entender que a constelação familiar parte do princípio da existência de um campo de informação, como se fosse um arquivo em nuvem, que guarda toda a experiência dos nossos pais, dos nossos avós e de todos os nossos antepassados. E uma lei natural de sobrevivência nos traz um raciocínio inconsciente de que, se o meu pai e a minha mãe viveram o suficiente para me dar a vida, ou seja, perpetuar a espécie, é sinal que eles tiveram realização, que eles tiveram sucesso. Então, evolutivamente, não só em nós, mas em todas as espécies de animais, há uma tendência a gente a repetir o tipo de comportamento dos nossos pais. Isso ajuda bastante quando a gente traz deles as aptidões, as facilidades. Se o meu pai, por exemplo, estudou pintura, desenho, se eu for estudar e praticar, eu tenho uma facilidade a mais. Se o meu avô, por exemplo, tocou violão, quando eu for tentar ou aprender a tocar violão, eu capto do campo de experiência dele um pouco dessa habilidade e tenho um pouco mais de facilidade. Então o campo ele ajuda na evolução das espécies. Porém, junto com essas aptidões, nós trazemos também experiências traumáticas, experiências de sofrimento dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. E a partir desse tipo de causa que nós abordamos problemas, questões que as pessoas nos trazem. Então a constelação familiar, ela sempre parte de um problema. Nós não constelamos a pessoa, nós constelamos um problema que ela traz. E aí, a partir desse problema, nós vamos atrás da causa sistêmica, ou seja, quem é que o cliente está imitando com aquele tipo de dinâmica de sofrimento que ele mesmo se proporciona em fidelidade ao sofrimento de um antepassado, ok? Lá no grupo, nós pedimos às pessoas participantes que representem. Por exemplo, lá no grupo eu pego uma pessoa, eu solicito que ela represente o cliente. E vamos supor que essa cliente esteja constelando um problema de dificuldade financeira. Quase ninguém tem esse tipo de problema, né? Mas eu coloco uma pessoa ou peço ao próprio cliente que escolha uma outra pessoa para representar a dificuldade financeira, né? E lá no grupo, as pessoas têm percepções intuitivas e fazem movimentos, se movimentam para o lado, se movimentam para o outro, olha para uma pessoa, sente alegria, olha para outra, sente amor, sente um sentimento de filho, de pai. E aí, à medida que essas percepções totalmente intuitivas vão acontecendo, nós temos conclusões. A mesma coisa acontece aqui. Nós conseguimos achar o link, a ligação da gente com o problema antepassado usando os bonecos, em vez de pessoas. A diferença é que no grupo, as próprias pessoas que estão representando têm as sensações intuitivas que nos trazem as respostas. E aqui, os bonequinhos, eles apenas representam, e eu como constelador, e o próprio cliente aqui comigo, tocando o bonequinho e olhando nessa face, que é uma face em branco, a gente às vezes não, nós conseguimos perceber expressões, conseguimos perceber que esse bonequinho, que está aqui um de frente para o outro, aqui o representante da cliente, aqui o representante da dificuldade financeira, e de repente eu percebo intuitivamente que esse bonequinho estaria melhor aqui, e que esse bonequinho, quando olha para esse outro bonequinho, ele tem um sentimento de raiva, e a partir daí nós colocamos outros representantes, ou seja, posso colocar um representante que se conecta com o campo de informação da causa do problema, da solução e outros fatores envolvidos também. E nesse processo nós chegamos a uma solução, onde a pessoa pode simplesmente perceber, através da técnica,
que ela tem dificuldade financeira hoje por um processo de exclusão e rejeição contra a própria mãe, o que leva ela a rejeitar a si mesma, porque ela é metade a mãe, metade o pai. Então, um processo de rejeição da mãe pode trazer uma dificuldade financeira. Ou, de repente, uma identificação com o avô que teve falência, e esse avô foi muito excluído, esse avô foi muito mal falado porque ele teve falência e perdeu todo o dinheiro, e aí essa neta aqui se identifica com ele e começa a ter dificuldades financeiras, falências repetidas, em homenagem a esse avô de uma forma totalmente inconsciente. E a constelação trazendo essa informação, traz à pessoa a liberdade de escolha, e aí ela passa a escolher e não agir através de um impulso que ela não sabe de onde vem. Tá bom? Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos aí. Até mais. Obrigado.